Olá, amigos. Na série Os Benfeitores da Humanidade, hoje nós vamos falar de um dos grandes homens da arte que a humanidade recebeu, Giotto, o grande homem que se inspirou na vida de São Francisco de Assis. Podemos dizer que Giotto nada mais foi do que alguém que 300 anos antes antecipou a Renascença. Assim, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, vamos falar desse grande gênio da arte, também um benfeitor da humanidade. No fundo, nós vamos falar sobre São Francisco na visão artística de Giotto. Aqui você já tem logo uma pintura que ele fez de São Francisco, né, num dos seus êxtases espirituais, e também uma estátua maravilhosa que se encontra em Florença, na Galeria del Uffizi, onde nós vemos a representação de Giotto. Giotto não era bem assim, porque ele sofria de uma doença chamada nanismo. Mas assim nós vamos falar de Giotto e a inspiração que ele recebeu de São Francisco. Aliás, no mesmo século de São Francisco, cerca de 70 anos depois da grande missão da volta de João Evangelista entre nós, na personalidade de Francisco de Assis. Giotto nasceu em 1266 e desencarnou em 1337. Esse nome Giotto é uma forma diminutiva de Ambrógio. Na igreja de Santa Reparata, nós temos um autorretrato dele, o que mostra que ele tinha uma doença chamada nanismo. Olha que interessante, ele foi o artista que introduziu a perspectiva na pintura. Com isso, ele vai ser um precursor dos renascentistas. Qual era a sua característica principal? Primeiro, ele pintava santos, o que era uma coisa muito comum na época, ou a vida de religiosos, né? Mas seres humanos com aparência comum. Ele não colocava seres humanos com asa, seres humanos com figuras divinas, etc. Mas sim retratavam na sua humanidade. Aliás, essa é a característica da Renascença, que coloca o homem também como centro da vida, né? Ele coloca esses homens que ele pinta, esses santos, no volume, na altura realista, mostrando essa visão realmente do homem em si, como ele é, sem exageros, podemos dizer assim, né? Ele introduziu o tridimensional na pintura europeia, né? E a sua primeira experiência na cidade de Assis, onde imperou a missão de Francisco de Assis, foi entre 1290 e 1295, onde que ele pintou cenas bíblicas no alto da Basílica Superior. E as suas pinturas foram tão maravilhosas que um ministro da ordem de São Francisco, né, da ordem dos frades menores, um ministro João de Muro, o convidou para pintar afrescos sobre a história de Francisco de Assis. Então ele retorna a Assis de 1297 a 1299 e vai, aí genialmente, ele vai pintar 28 afrescos retratando quadros maravilhosos da vida de Francisco de Assis. Em que ele se baseou? Num livro que era, podemos dizer assim, uma biografia original e uma biografia, mais do que original, oficial de São Francisco para a igreja, que foi escrito por São Boaventura, um dos primeiros participantes, colaboradores de São Francisco, que foi canonizado pela igreja. Então nós estamos diante de um texto oficial, aceito pela igreja, e nesse texto Giotto vai, podemos dizer assim, se inspirar e realizar 28 belíssimas pinturas da vida de São Francisco, que nós vamos ter a grata alegria de percorrer e comentar
com vocês. Mais do que isso, vamos visualizar, vamos nos elevar diante da grande arte de Giotto, inspirado num dos maiores representantes do Cristo na Terra, que foi o pobrezinho de Assis, o nosso São Francisco. Ele, na primeira fase que ele esteve lá, Giotto, lá em Assis, ele vai pintar quando o Isaac, na Bíblia, dá a bênção para o seu filho Jacó. E através de Jacó, nós vamos ter as 12 tribos de Israel. Repare a perspectiva na pintura, né? A realidade dos personagens. São homens, são vistos na sua humanidade. Isso que é muito importante na pintura de Giotto. Aqui nós temos também no teto da igreja, né, quando ele pintou na Basílica de São Francisco, os 4 grandes doutores da igreja: Gregório, Santo Agostinho, Ambrósio e Jerônimo. Agora repare que esta pintura aqui, que retrata São Jerônimo, ela hoje está toda destruída, porque o terremoto que aconteceu em Assis veio destruir esta linda pintura de Giotto. Aqui nós trouxemos a foto, né, ousada foto, né, em que o profissional ali, vendo a destruição do ambiente, continua filmando, continua também fotografando, para poder, no máximo, preservar para a gente, não só a realidade da grande tragédia do terremoto, mas também, no máximo, conseguir preservar as pinturas lá do alto da cúpula da Basílica, das pinturas de Giotto. Aqui nós temos na Basílica de Santa Cruz, na igreja de São Francisco, em Firenze, na Florença, né, na Praça da Santa Cruz, um autorretrato de Giotto. E por esse autorretrato é que a gente pode saber que ele tinha a doença chamada do nanismo. E repare então que ele se supera a adversidade física, supera as imposições dos destinos, mas brilha em espírito, inspirando-se em Francisco de Assis. Aqui nós temos uma foto do grupo da Aliança da Fraternidade. Ali nós estamos presentes no canto à direita do seu vídeo, na visita que fizemos lá à Basílica de São Francisco, para ver ali de forma impactante os belos afrescos de Giotto. Diz o professor Pietro Baldi sobre a arte de Giotto: num santuário há algo mais do que as linhas arquitetônicas, os preciosos afrescos ou qualquer tesouro de ouro e gemas. Esse quid, ou esta energia imponderável, torna-se lentamente com os séculos. Para formá-lo, é necessário a visitação das multidões, genuflexas, transmitindo e acumulando, numa dada ordem, as vibrações, as quais se manifestam na ação sugestiva do lugar. Repito, o que torna grande os santuários não é tanto o vulto, a beleza das construções, a perfeição da arte, quanto à presença deste imponderável, acumulado, alimentado pela crença dos povos, reservatório de onde lhes emana a fé. Então, de tantas pessoas frequentarem os templos, admirarem a beleza, ficarem impactadas com a vibração espiritual, elas começam a emitir de si mesmo, pela fé, esse quid, essa energia que deixa o ambiente impregnado. Ora, para nós os espíritas que conhecemos o fenômeno da psicometria, aliás, um livro interessantíssimo que trata desse assunto é do Ernesto Botizano, publicado pela Federação Espírita Brasileira, nós vamos ver como os ambientes ficam impregnados. E o templo fica impregnado de algo de muita elevação, porque as pessoas vão ali, colocam o coração, colocam a alma, fruto da fé de cada um. Muito bem. Agora nós temos aqui, numa abertura da Basílica de São Francisco, que foi fundada em
230, e ali guarda, bem no centro, o túmulo de São Francisco de Assis, com 4 cavaleiros, ou 4 principais seguidores dele, entre esses seguidores, Frei Leão. Nós temos, na cúpula superior, nós encontramos, né, na nave superior, as pinturas de Giotto. São essas pinturas que a gente vê aqui entrando agora na nave. E quando a gente pega a visão de toda a nave, nós encontramos na parte inferior, vocês poderão observar, muitas e muitas pinturas, todas representando a vida de São Francisco e pintadas por Giotto. Bom, diz o professor Pietro Baldi no livro Os Noures: grande inspirado foi Dante, como foi Giotto, e também Rafael na Renascença. Sempre onde se manifesta um pensamento novo, profundo e nobre, o alto ou os céus vibra e se dá, se doa. O 300, ou melhor, o século XIII, que foi o século de Francisco, que foi o século de Giotto, parece uma descida dos anjos da terra para rasgar as trevas de um milênio. Foi a primeira dulcificação dos costumes na fé cristã, a primeira grande onda de preparação do reino dos céus. Falam a respeito de forças reais, presentes e decisivas na evolução da civilização. Falo de minha mística Úmbria, da Úmbria franciscana, onde com tanta suavidade floresceu aquele sonho de fé, que é o sonho de Francisco de Assis. E ali onde floresce esse sonho de fé, nós temos como um anjo descendo à terra a figura de Giotto. Realmente, o homem da arte precisa de sensibilidade. E a arte que eleva, a arte que santifica, a arte que transforma espiritualmente, é a arte que fala dos céus. Na Revista Espírita de Allan Kardec, nós ouvimos sobre a arte espírita, que antes de tudo aquela que te eleva, que te transforma, que ajuda a te fazer um ser melhor. E reparem então que nós temos aqui, numa representação dessa nave superior, as 28 representações ou bolinhas que estão representando as figuras de Giotto, que tomam toda a nave central da Basílica. Francisco de Assis é de uma grande beleza moral, uma criação estética inteiramente do Cristo. Quer dizer, toda a beleza de Francisco está na sua intimidade com Cristo, está em ser um alter Cristo, está em poder sentir e dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim, para dar sequência ao nosso trabalho, repare a primeira pintura de Giotto, a primeira que mostra um personagem que se apresenta na cidade de Assis, que vem anunciar a chegada de Francisco entre nós. Surge um médium na cidade de Assis que vem anunciar que um grande missionário está reencarnando, e que este missionário é João Evangelista de volta, que este missionário é um dos grandes apóstolos do Cristo. É impressionante que Giotto vai pintar este homem. Ora, o que ele faz? Coloca um pano no chão para que as pessoas passassem e ali se sentissem como privilegiadas de ter naquelas terras, brevemente, a presença de Francisco de Assis. O texto que ele se inspira de São Boaventura, no seu livro A Legenda Maior, é o seguinte: um humilde homem de Assis, o médio, estende o manto diante do beato Francisco e dá honras à sua passagem, dizendo, de certo, inspirado por Deus, ser Francisco digno de todas as honras, porque estaria próximo de fazer coisas grandiosas e,
portal devia ser honrado por todos. Então aí está a beleza, mais ou menos, né? Ele coloca um manto para Francisco passar, e antes de mesmo Francisco anunciar a sua missão entre os homens, antes mesmo dele ser convocado pela cruz na igreja de São Damião para o trabalho de reformar a igreja, através da pobreza, castidade e obediência, esse médium abre passagem a Francisco, dizendo que o alto espera muito dele num trabalho de transformação espiritual. Assim, meus amigos, nós vamos analisar as 28 pinturas de Giotto, todas inspiradas em Francisco de Assis, nos nossos próximos programas. Muita paz, até uma outra oportunidade.